Existem 4 tipos de corações, dos quais ele está falando, 4 tipos de solo. O solo bom é muito fácil de entender, ele não é difícil. São aquelas pessoas que se assentam aqui e elas estão focadas, elas entendem, fazem anotações e vão para casa e estudam até que isso se torne realidade na vida delas. E elas vão ter uma colheita. Eu sei que alguém está pensando bem. Por que uns 30, outros 60? Por que alguns 100? Eu não sei. Eu ainda não descobri o porquê também. Mas eu posso dar um bom palpite. Provavelmente tem algo a ver com o quão obedientes eles eram, como viviam suas vidas e assim por diante. Mas, olha, eu prefiro ter uma colheita de 30 do que não ter colheita nenhuma. Você não acha? Mas o coração que quero falar com você, provavelmente... Depois eu mencionarei os outros 2, mas o primeiro é aquele no qual... a semente foi espalhada, mas então Satanás veio imediatamente e roubou o que havia sido semeado. Antes mesmo de começar a criar raízes, ele a roubou. E isso, na verdade, é um coração duro. Você sabia que você pode ter um coração duro e nem mesmo saber que você tem um coração duro? Mas se você tem um coração duro, você não absorve a palavra de Deus, ou pelo menos não muito dela, sabe? Digamos, por exemplo, que... eu não sei, você ouviu coisas ou teve uma experiência ruim com... talvez ofertar a uma igreja ou a uma organização e você descobriu mais tarde que eles roubaram ou usaram mal o seu dinheiro e você diz, eu não vou mais ofertar. Não darei meu dinheiro para essas pessoas. Eu não ofertarei mais. Bem, você é o único que se machuca com isso. Não a outra pessoa. E então, pessoas que têm um coração duro com coisas como estas, elas não querem ouvir pregações sobre ofertar. Isto as irrita. Elas não gostam desse assunto. Mas aprender a ser um ofertante é uma das melhores coisas do mundo que nós podemos aprender. E para ser honesta, a maioria dos pastores não querem pregar muito sobre ofertar hoje em dia por causa da atitude que as pessoas têm. Você pode ver o humor mudar quando se começa a falar sobre ofertar. O que causa um coração duro? Há um monte de coisas, como, por exemplo, um detentor de regras legalistas. Os fariseus. Aqueles caras tinham um coração duro. Conheciam todas as regras e regulamentos, mas não tinham misericórdia com ninguém. Críticos, eles julgavam tudo, eles estavam certos e todo o resto do mundo estava errado, sabe? Em Atos 28, 26, 27, diz assim, vai esse povo e diga, vocês sempre ouvirão, mas nunca compreenderão. Vocês sempre verão, mas nunca perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, duro. Eles mal ouvem com os ouvidos e fecham seus olhos. Caso contrário, poderiam ver e ouvir, entender e eu os curaria. E eu tive um coração duro por causa dos abusos que eu sofri na minha infância. E quando você tem um coração duro, há amargura ali, há ressentimento. Você passa por momentos difíceis e até se irrita se lhe disserem que você pode ter uma vida melhor. Você é amargurado e quer que todos ao redor também sejam amargurados. Na verdade, eu me lembro de que a alegria do Dave costumava me deixar irritada. Porque eu tinha sofrido tanto na minha vida. E eu tinha inveja daquelas pessoas que tiveram as suas vidinhas confortáveis e você está aqui querendo me dar conselhos, mas você não sabe nada a respeito do que está falando. Bem, isso não vai nos ajudar a ficar bem. Posso te dizer algo? Sentir pena de si mesmo nunca te ajudará a melhorar. Vamos lá, eu preciso repetir. Vocês precisam do pior de vocês. Quem quer isso aqui? Sentir pena de si mesmo é uma perda de tempo. Eu não quero dizer que não me importo
Se você foi ferido, mas eu estive lá, passei por isso, gente. Eu perdi anos sentada sentindo pena de mim mesma e Deus disse, você pode ser miserável ou poderosa, mas não as duas coisas, então faça a sua escolha. Desista da autocomiseração e Deus lhe dará poder. Você desiste das cinzas e Ele lhe dá beleza. Amém? Corações duros, pessoas de coração duro são rápidas em julgar. Elas têm muita dificuldade em mostrar misericórdia. Elas têm dificuldade em perdoar. Então a palavra não pode realmente entrar em seus corações duros. Pessoas de coração duro são aquelas com ideias pré-concebidas devido às coisas em que acreditam e nem sabem por que acreditam naquilo. Pessoas que ignoram a programação cristã na televisão devido a uma ideia pré-concebida. Isto é apenas um monte de lixo. Sim, há alguns pastores querendo pegar o seu dinheiro. Ou, sabe, sim, esses televangelistas, eles estão dizendo às viúvas para enviar todo o seu dinheiro e eles estão vivendo uma vida luxuosa. E as pessoas não têm nenhuma ideia. Elas não têm sequer uma ideia do que é preciso fazer para fazer algo como o que eu estou fazendo. Não, eu não faço tudo perfeito, sim, eu cometo erros, mas pelo menos estou tentando fazer algo. A maioria das pessoas que julgam as outras que estão fazendo algo são justamente as que não estão fazendo nada, exceto ficarem sentadas por aí julgando as que estão fazendo. Você sabe, Elias foi um grande profeta. E ele viveu num riacho onde estava sendo alimentado sobrenaturalmente durante a fome, e o riacho secou e Deus o enviou a uma viúva pobre, deprimida e aparentemente suicida também. E você sabe o que Elias disse a ela? Dê-me algo para comer e algo para beber. E ela disse, eu só tenho azeite e farinha na jarra suficientes para uma refeição para mim e meu filho, então vamos comer e vamos morrer. E quer saber o quê? Não havia televisão, mas se houvesse, ele teria sido um televangelista. E sabe o que ele disse para ela? Me dê um pouco primeiro. Bem, eu me pergunto, como isso teria sido divulgado na mídia hoje? Ah, eu, hein? Eles estão baseando a opinião deles em uma ou duas histórias ruins que eles ouviram. E sabe, tem pessoas que são desonestas. Mas olha, não tenham uma atitude cínica sobre todo mundo só porque algumas pessoas fizeram algo de errado. Algumas pessoas têm o coração duro porque experimentaram a igreja pensando que estavam experimentando Deus. Elas entraram na igreja errada, que não foi amigável, que era muito crítica, e então elas geraram um coração duro contra tudo. Vou falar com você por um minuto sobre a condição do mundo atual e... Sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias o engano cresceria muito, sabe? A tal ponto de que se Deus não abreviasse os dias por causa dos seus eleitos, ninguém poderia resistir ao engano que viria sobre a terra. Todos os dias precisamos orar para que não sejamos enganados. Não pense que você está acima disso. Não pense que não pode acontecer com você. Ser enganado significa acreditar numa mentira. Eu posso dizer que todos nós, inclusive eu, provavelmente haja em nossas vidas alguma mentira na qual nós ainda acreditamos.
E o diabo está usando isso para roubar algo de nós que Deus quer que nós tenhamos. E a única maneira de você derrubar esta mentira é conhecendo a verdade. Nos dias de hoje há uma agenda humanista, a qual é crescente em nossa sociedade. E está enganando um grande número de pessoas, até mesmo os cristãos, sabe? E o humanismo é simplesmente focado no interesse ou nos valores humanos. E eu vou abrir o verbo, sabe? E geralmente eu falo o que eu quero mesmo, então, sabe? Muitos cristãos são egoístas demais, gente. Todas as suas orações são egoístas. Eles não querem ser voluntários, querem ser pagos por cada movimento que eles fazem. Já é ruim demais para o incrédulo ser egoísta, mas não deveria ser assim conosco. O humanismo é uma filosofia que rejeita o sobrenatural ou Deus. E enfatiza a dignidade individual, o valor e a capacidade de um indivíduo de se realizar através do raciocínio. Nossa, como eu já me meti em problemas por tentar racionalizar, sabe, gente? Na verdade, o humanismo, ele quer eliminar Deus de tudo. É isso que acontece. Em nossa sociedade, estão tentando tirar Deus de tudo, desde o que se refere ao governo até tirar Deus das escolas. Sabia que nossos filhos são o futuro? E se eles tiverem sucesso em tirar Deus das crianças por completo, o que vai ser desse mundo em que vivemos daqui a 50 anos, pessoal? Nós estamos numa época muito tediosa em nossa sociedade hoje. Pessoas humanistas não querem prestar contas. Agora, ouçam isso. Elas querem fazer o que sentem vontade de fazer e não fazem o que elas não querem fazer e fazem com que outra pessoa pague por sua falta de disciplina. Amém? Pessoas humanistas são egoístas, querem gratificação imediata e se sentem no direito de tê-la. Elas querem viver suas próprias vidas sem prestar contas. A principal razão delas se recusarem a acreditar em Deus é porque, se elas admitem que Deus existe, elas precisarão seguir seus caminhos e ordens e, francamente, elas só querem fazer o que elas querem fazer. Vamos falar sobre alguns ismos. Começando com evolucionismo. Não é de admirar que as pessoas estejam tristes? Você prefere acreditar que você evoluiu de um macaco do que um Deus maravilhoso, incrível e todo amoroso criou você com as suas próprias mãos para um propósito? E me desculpe, eu sempre enlouqueço os evolucionistas quando eu digo isso. Eu não estou tentando te deixar bravo. As coisas evoluem e mudam, mas Deus é quem faz isto, gente. Não sei por que nós precisamos tirar Deus das coisas. Eu assisti um programa sobre a natureza recentemente, era sobre a ilha de Galápagos, não sei se é assim que você pronuncia. Foi ali que Darwin teve a sua ideia original sobre o evolucionismo e, basicamente, ele viu coisas que ele não conseguia entender. Bem, se você vai andar com Deus, adivinha? Bem-vindo ao mistério. Porque haverá um monte de coisas que você não vai entender, e em vez de deixar isso te incomodar, você só precisa dizer, uau! Mas então, de qualquer maneira, eles estavam tentando descobrir como esta planta chegou naquela ilha, porque ela não era uma planta que deveria estar ali. E então, eles passaram por essas teorias sobre como, cruzando o oceano, aquela outra parte do mundo, o vento pegou estas sementes e então as soprou através do oceano. E elas caíram nesta ilha e por milhões de anos até os dias de hoje. E eu pensei,
Vocês estão me dando uma dor de cabeça? Por que simplesmente não admitir? Deus as colocou lá? Vamos lá, Jesus disse, você precisa ser como uma criancinha. Se você quiser andar comigo. Significa simplesmente acredito, porque Deus disse isso. Vamos ser como a garotinha da escola que a professora estava tentando dizer aos alunos que não havia como Deus afogar o exército egípcio no Mar Vermelho porque ele tinha apenas 15 centímetros de profundidade. E a garotinha disse, uau, isso é incrível! Deus afogou aquele povo em 15 centímetros de água? Veja, se você crer como uma criancinha, tudo vai surpreender você. Eu vou te dizer o que é uma teoria. Uma teoria é definida como tirada de várias fontes, é uma suposição, uma especulação. Uma ideia, eu amo isso, é uma ideia usada para justificar um curso de uma ação. Em outras palavras, eu quero fazer isso e então eu vou criar uma teoria que me permita fazer isso. É por isso que nós temos que ter alguma coisa, algo mais consistente e verdadeiro. E você sabe, o mundo diz hoje que não existe verdade absoluta. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Como algo pode ser verdade se cada um pode ter a sua própria verdade? Não me admira que o mundo esteja tão confuso. Meu Deus! E tem os tais especialistas. Eu amo isso, sabe? Os especialistas dizem. Quer saber? Você sabe mais do que a maioria dos especialistas. Ah, e a propósito, você sabe o que é um filósofo? Um pensador. Bem, eu entendi tudo perfeitamente. Bem, sendo assim, eu sou uma filósofa-chefe. A dureza do coração é por ter sido ferido e não permitir que Deus cure a dor. Como também pode vir da recepção de muitas ideias mundanas, sabe? Especialmente se uma pessoa não tem a palavra de Deus para compensar o resto do que ela ouve. Eu sinto muito pelas pessoas que assistem TV e não conhecem a palavra de Deus. Se o aparelho de televisão é o seu professor, você está com muitos problemas, sabe? Eu posso assistir televisão e é automático. Eu sei o que é mentira, eu sei o que é verdade, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Algumas notícias podem te causar um coração duro. Deixe-me dizer algo. Tudo nos noticiários é ruim. Mas olhe para mim. Há mais coisas boas acontecendo neste mundo do que coisas ruins. Nós simplesmente não ouvimos falar sobre elas, sabe? Vamos lá. Outra coisa que deixa o seu coração duro é se permitir ficar com raiva. Por favor, por favor, por favor. Não fique bravo com as pessoas. Faça o que Deus pede, perdoe. Perdoe rapidamente, perdoe com frequência. Recuse a viver sua vida amargurado e ressentido o tempo todo. O terreno rochoso é raso. É como os crentes que não têm profundidade. Eles têm tudo sublinhado em suas Bíblias, mas não há raízes na vida deles. Então, eles sabem que Deus os ama até que tem um problema. Então, eles se perguntam se Deus realmente os ama de verdade. Mas quando você está enraizado e fundamentado no amor de Deus, não importa o que aconteça, você nunca diz, bem, Deus, você não me ama. Precisamos estar enraizados e fundamentados naquilo que nós cremos, sabe? Eu creio nisso e nenhum demônio jamais vai tirar isso de mim. Amém? O crente superficial vive pelo que ele sente, pelo que vê e pelo que pensa. Então a semente que caiu entre os espinhos e esta
Seria uma série de 4 partes, então. Basicamente, isto são as preocupações do mundo. Diz aqui, as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o desejo por outras coisas entram e sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Veja, você tem que decidir se você quer estar no mundo ou no reino. Você pode estar no mundo, mas não pode permitir que ele esteja em você. Amém? De fato, Deus quer que estejamos no mundo, mas que nós nos comportemos como Jesus para que possamos ser luz para o mundo, para que ele possa mudar. E tantas coisas maravilhosas das quais não tenho tempo de falar, mas continuando, as distrações. Sim, fala Deus. Você pode se distrair 25 vezes por dia apenas com os bifes e os toques do seu telefone? Sabe, eu não gosto quando eu estou escrevendo. Eu realmente tento ir para um lugar onde ninguém possa me encontrar ou... Sabe, eu digo com antecedência, agora eu vou escrever, se você passar pela sala, não fale comigo. E o motivo é que quando estou escrevendo, eu vou fundo, e é como se eu estivesse vivendo aquilo, e se alguém aparecer e me fazer uma pergunta não essencial, que eles não precisavam me perguntar, eu demoro muito tempo para que eu consiga voltar ao ponto onde eu estava. Agora ouçam, os especialistas dizem que se você está realmente focado em alguma coisa e você perde completamente o foco daquilo, os especialistas dizem que leva 23 minutos e 15 segundos para você se reorientar. Seja o solo bom, para que a palavra possa ser plantada em seu coração. Vamos parar de ler apenas para sentir orgulho de nós mesmos por termos lido mais um livro. Agora, se você pode ler rapidamente e realmente absorver o que você leu e se lembrar daquilo, então siga em frente. Mas a maioria de nós não consegue. Você só folheia o livro e nesses livros de estudo, eu vou te dar um exemplo. No estudo sobre Colossenses, talvez eu tenha ali mais de 100 referências, sabe? E a respeito do que eu escrevo, eu posso citar muitas escrituras que apoiam o que eu digo, mas eu não escrevo tudo porque eu não tenho espaço ali, sabe? Mas veja, um escritor cristão precisa confirmar o que ele está dizendo com a palavra, então nós vamos dar as referências, mas não vamos escrever tudo. Bem, mas ninguém procura as referências. O que realmente é incrível. Mas eu estou sugerindo aqui hoje que as pessoas separem o seu tempo e quando se depararem com algo que as toca, algo que necessitam, que elas parem e gastem ali o tempo que for preciso, mas também pegue a sua própria Bíblia e procure cada uma dessas referências e as leia. E se você fizer isso, quando chegar ao final desses livros de estudos, você conhecerá Efésios, você conhecerá Colossenses, você pode receber algumas revelações, mas vai ser preciso um pouco de esforço. Palavra feia. Vamos sempre nos lembrar desta escritura. À medida do pensamento e do estudo que você coloca na verdade que você ouve, é a medida da virtude e do conhecimento que vai voltar para você. Todos nós dizemos que nós gostaríamos de ouvir de Deus, mas nem todos estão dispostos a ouvir realmente. Sabe, a Bíblia diz, preste atenção ao que você ouve, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. E ainda mais será acrescentado a você. A pregação de hoje foi retirada da parábola do semeador e esta é uma parábola muito importante. Eu realmente quero te encorajar a começar a estudar a palavra, investindo um tempo, sabe, todos os dias nela.
vamos a uma... Quando você vai a um evento com um buffet, é bom sentar lá e ser servido. Traga-me isso, traga-me aquilo, traga-me isso, traga-me aquilo. Mas depois a conta chega. Isso é o que acontece quando servimos a carne, cedo ou tarde. A conta chega. Aqueles que vivem de acordo com os sentimentos correm o risco de se tornarem emocionalmente viciados. Mas há uma resposta, vejamos Salmo 131. Há 3 versos neste salmo, e todos dizem algo realmente maravilhoso. Senhor, meu coração não é arrogante, meus olhos não são altivos, nem me exercitei em assuntos muito grandes ou coisas maravilhosas demais para mim. Certamente me aquietei e calei a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Como uma criança desmamada, minha alma dentro de mim deixou de se preocupar. Ó Israel, espera no Senhor desde agora e para sempre. Precisamos ter profundidade em nossas vidas e não sermos tão rasos. O Senhor teve a audácia de me dizer há anos atrás que eu era uma pessoa superficial. E eu não sabia o que ele queria dizer, e então ele me levou a um nível mais alto, e uma das escrituras para as quais ele me levou foi para Lucas capítulo 5. Eu amo isso. Lucas capítulo 5, versos 1 ao 6. Quantos não querem ser guiados pelas emoções o tempo todo? Você não quer ser controlado pelo que sente? Espero que você entenda. Você vai sentir as coisas, mas se você não deixá-las te controlar, você as sentirá cada vez menos e menos. Pode ser que apareça um girino de vez em quando, mas não precisa transformar em um sapo. Lucas 5:1, aconteceu enquanto o povo se aglomerava ao redor de Jesus para ouvir a mensagem. Ele estava próximo do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e ele viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores já haviam descido deles e lavavam suas redes. E entrando num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, Jesus pediu que ele se afastasse um pouco da costa. Então ele se sentou no barco e continuou a ensinar a multidão. Suponho que se ele estivesse perto da costa, as pessoas teriam entrado no barco, e então ele se afastou um pouco da costa e sentou lá para ensinar o povo. E quando ele parou de falar, ele disse a Simão Pedro: vá para as águas profundas e baixe suas redes para a pesca. Vá para as águas profundas. Se estamos vivendo vidas rasas, nunca teremos a grande pesca e as bênçãos que nós queremos em nossas vidas. Jamais teremos. Tudo é tão superficial. E Pedro disse a Jesus, eu amo esses versos, eles me ensinaram muito há anos atrás. Pedro lhe respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda, estamos exaustos. Ele disse a Jesus o que sentia, e nós não pegamos nada. Mas pela confiança na tua palavra lançarei as redes novamente. Agora, o que Pedro fez foi dizer a Jesus como se sentia, o que ele queria e o que ele pensava. Eu não acho que isso vai funcionar, a noite toda trabalhamos e nada pegamos. Estamos exaustos. Não acho que devemos fazer isso. Eu não quero. Mas porque você, Jesus, disse, não importa se eu quero ou sinta vontade, eu acho que é uma boa ideia, apenas farei o que você mandou, Jesus. Aqui foi quando ele deixou de ser superficial para ter alguma profundidade na vida. Ir mais fundo é parar de viver como nos sentimos. Somos donos desses sentimentos, falamos, eu sinto isso, mas isso não me domina. Significa que conhecemos a palavra e podemos julgar quando o que estamos pensando se alinha com a palavra de Deus ou é um monte de lixo sendo colocado em nossa mente pelo inimigo. Estão comigo? Eu falo demais e você não pode acompanhar. Nós não vamos ter compreensão do que é certo ou errado se não estudarmos a palavra. Como saber se meus sentimentos estão certos ou errados se não conheço a palavra? Nós não sabemos, é assim que Satanás nos engana, por causa da ignorância.
Nós temos que ser educados na palavra de Deus, devemos acreditar que esta é a única verdade que existe. Como saber se a Bíblia é verdade? Não existem tantas verdades. Como poderia haver alguma verdade se tudo fosse verdade? Amém? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vai ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas no mundo não querem acreditar nisso, mas sabe por que não querem acreditar? Porque elas querem fazer o que elas querem fazer quando elas querem fazer. Todas as pessoas que afirmam não acreditar em Deus, se elas achassem que poderiam crer em Deus e ainda fazer o que elas querem fazer, elas acreditariam em Deus rapidamente. É uma questão de querer. Mas se você conhece a palavra de Deus, então não importa como se sente ou o que acha ou o que quer, você pode ir mais fundo? Vamos lá, você pode ir mais fundo e dizer: eu vou mais profundo nisso. Eu tenho profundidade na minha vida agora. Tem alguém aqui pronto para ir mais fundo? Quer saber? Eu posso te ensinar isso e orar para que a unção venha e você entenda, mas deixe-me dizer algo. Só você pode ir para casa e fazê-lo. E não pode fazê-lo sem a ajuda de Deus. Se você tem algum sentimento forte sobre algo e sabe que Deus não está querendo que você haja como se sente, não se atreva a tentar sem Deus. Apenas diga: ajuda-me, 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 Deus. Se você me ajudar, estou disposto. E não desista quando for um pouco difícil. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo você colherá. Mas a gente sempre desanima. Sim, no tempo certo, se você não desanimar. Aleluia. Cristãos superficiais são infelizes. Tudo é baseado em como se sentem. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Eu não sinto, eu não sinto. Eu sinto. Hebreus 9:8. Ele nos dará beleza em vez de cinzas. Eu estava fora de controle e tinha sido muito ferida. É quase chocante ver como hoje sou tão estável. Hoje eu sou perigosa. Mas, nossa, como isso demorou. Perfeito! Se você não ouviu, ela perguntou: quanto tempo demorou? Odeio dizer isso, mas foi muito tempo. Quer saber? Deus nos muda de glória em glória, de pouco a pouco. E você faz progresso o tempo todo, e aqui está algo que vai te ajudar. Aprenda a desfrutar do progresso que você já fez. Não continue focando em tudo que ainda precisa ser feito. Porque Deus não está bravo com você, Ele te ama. Isso é para você. Sabe, Deus me amava tanto quando eu estava naquela bagunça emocional, mas eu não estava feliz. Eu não era uma boa testemunha. Deus te ama, você não precisa ficar bravo consigo, não tem que pensar que Deus está bravo com você, mas isso vai levar tempo, eu não vou mentir para você. Mas eu acredito que se você tiver o tipo certo de ensino, eu creio que não precisa levar tanto tempo quanto foi para mim, sabe por quê? Ninguém me contou isso, sabe? Não tive ninguém para me dizer as coisas que eu te digo. Eu tive que descobrir tudo através de muitas lágrimas e muita agonia. E então eu tive que começar a voltar a ler livros do século XVI e XVII e descobri que a fé nem sempre me dava o que eu queria, mas às vezes ela me levava através das coisas que eu não queria e que Deus esperava que eu fosse estável. Amém? Eu entrei no movimento Palavra e Fé nos anos 70 e eu recebi grandes ensinamentos sobre a fé, mas fiquei um pouco desequilibrada, achando que eu poderia usar minha fé para nunca ter problemas. E não é assim que funciona. Há uma fé em acreditar em Deus por algo, e se você não conseguir, então há uma fé maior ainda para te fazer passar por algo.
Você me ouviu? Eu disse que é uma fé para você acreditar em Deus por algo, mas se não recebe, então você tem que crer que Deus tem algo mais profundo na mente, algo melhor em mente, e que aquilo que você quer talvez não seja o que precisa. Talvez não seja aquela promoção no trabalho que vai te ajudar espiritualmente. Talvez não seja se casar agora que vai te ajudar espiritualmente. Talvez não seja se livrar desse problema neste minuto que vai te ajudar espiritualmente. Talvez Deus saiba que você precisa passar um pouco por isso. Você precisa esperar um pouco, precisa ser um pouco mais paciente, porque Ele está muito mais interessado em mudar você do que as suas circunstâncias. Isso é ir um pouco mais fundo. Isto é ser profundo. E Deus, não importa quanto tempo demore, eu não vou parar, eu não vou desistir. Não vou parar, não vou desistir. Sim, espero que todos tenhamos vitórias bem rápido, mas só se essa for a vontade perfeita de Deus. Não ore pelo seu tempo, ore pelo tempo de Deus. Seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Eu oro assim todos os dias, a oração do Senhor é valiosa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, apenas cuide de mim hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Eu quero a tua vontade, Deus, não a minha. Quero ser uma pessoa com profundidade. Em Hebreus 9, verso 8... eu amo isso, por isso o Espírito Santo mostra que o caminho para o verdadeiro santo dos santos ainda não está aberto enquanto o primeiro ou a parte externa do tabernáculo permanecer uma instituição reconhecida e ainda estiver de pé. Aqui está o que eu entendo disso, não saindo do contexto, mas foi isso que Deus me mostrou. Se você se olhar como tabernáculo, porque a Bíblia diz que agora somos o tabernáculo de Deus, somos a casa de Deus, Ele vive em nós. E assim como no Antigo Testamento, o tabernáculo tinha 3 partes, nós também temos 3 partes. Temos um espírito, o lugar mais sagrado de todos, onde Deus habita. Nós temos uma alma, que seria mais como o lugar santo, mas não o santo dos santos. E então temos a carne, que é o lado de fora do véu. E ele diz, o caminho para o santo dos santos, o lugar mais profundo, ele não é aberto até que a parte externa do tabernáculo não seja mais reconhecida como uma instituição. Então, o que eu entendo disso é que enquanto eu permitir que este homem exterior me controle, então nunca vou desfrutar a glória de realmente viver no Espírito. Eu tenho que parar de prestar atenção neste homem exterior se eu quero viver o homem interior. Não é muito para você, é? Tabernáculo, 3 partes, interior e exterior, santo dos santos. Joyce, eu me perdi. Se você se perdeu, significa que há muita coisa que você não sabe, que você precisa descobrir. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, 3 pessoas. Joyce, uma pessoa, 3 partes. Espírito, alma e corpo. Espírito, a parte mais profunda. E sabe o que? A nossa vida é a de dentro de nós, não a vida ao nosso redor, é a vida dentro de nós. Quando você tem as coisas certas acontecendo do lado de dentro, as de fora não têm tanta importância assim. Você não vai aplaudir os problemas, mas pode passar por eles tendo uma vida boa. Amém? Salmos 1 diz, não ande no conselho dos ímpios. As nossas emoções são uma das coisas mais ímpias de onde podemos receber conselhos. Quero ouvir a verdade. Quem aqui tende a ser emocional demais? Ok. Quem já se meteu em grandes problemas seguindo seus sentimentos? Tudo bem. Uau, parece que eu tenho a multidão certa para a mensagem certa aqui hoje. E no momento certo. Romanos 8:8. Eu vou te contar qual é a coisa mais maravilhosa que eu tenho. É o que eu sei da palavra de Deus. Esta é a coisa mais valiosa para mim. O tempo que você está aqui hoje é uma maneira valiosa de gastar o seu tempo.
Romanos capítulo 8, verso 8. Então, aqueles que estão vivendo a vida da carne, atendendo aos seus apetites e impulsos, estamos falando sobre impulsos emocionais, o perigo de seguir os seus impulsos. Aqueles que atendem os impulsos e apetites da sua natureza carnal não podem agradar a Deus ou serem aceitáveis a Ele. Não significa que Deus te rejeita. Ele rejeita o seu comportamento que não é aceitável para Ele, porque Ele sabe que isso não vai trazer as bênçãos que queremos em nossas vidas. Não temos que viver assim. Você vê as pessoas comendo impulsivamente. Eu estava numa loja de móveis um dia, comprando alguns móveis, e havia um prato cheio de biscoitos lá. Não sei por que um prato de biscoitos numa loja de móveis, mas lá estavam eles. Na loja em que eu compro meus sapatos, toda vez que eu chego lá, tem um pote de biscoito. Eles me perguntam: Joyce, você quer biscoito? Não, eu não quero biscoito. Você quer levar para casa? Não, eu não quero levar para casa. Eu não gosto de levar biscoitos para a minha casa. Joyce, por que você não os aceita? Porque se eu comer os biscoitos, minhas calças não caberão em mim. E é mais importante para mim que minhas calças me sirvam do que eu comer biscoitos. Nós pagamos um preço tão alto por aquele gostinho tão momentâneo, sabe, gente? Então eu estava naquela loja há um tempo, não muito tempo, e eu olhei de volta para o prato e os biscoitos tinham desaparecido. Eu posso te garantir que todos que passaram por ali impulsivamente comeram um biscoito e nem se lembraram que o comeram mais tarde. Você tem que começar a fazer algumas coisas de propósito, não impulsivamente. Se você vai comer, então veja o que você está comendo, saiba o que aquilo tem, e não coma se você realmente não quiser comer. Não compre coisas impulsivamente. Não vá ao shopping buscar os óculos que você encomendou na semana passada e acabe indo para casa com 3 baús cheios de coisas, porque elas estavam com 75% de desconto. E agora você tem um caminhão de coisas inúteis em casa. Você já comprou um monte de coisas e depois ficou irritado por ter que desembrulhar? Agora eu tenho que desempacotar tudo isso, eu não devia ter comprado. Você já comprou algo lindo para sua casa e quando chegou lá não tinha lugar para colocá-la? Uhum. Eu costumava comprar, eu gosto de brincos, e então eu me lembro de comprar um par realmente único e eu não tinha nada para combinar com eles. Depois de 3 anos eu os doei e não os usei nenhuma vez. Você não pode comprar algo porque é fofo, brilhante ou bonito. Nós temos que pensar. Eu tenho alguma coisa que combine com isso? Tenho algo para usar isso? Eu realmente preciso? Eu quero pagar a conta? Veja, quando você vai a um evento como buffet, é bom sentar lá e ser servido. Traga-me isso, traga-me aquilo, traga-me isso e aquilo. Mas depois a conta chega. Isso é o que acontece quando servimos a carne. Cedo ou tarde, a conta chega. Os biscoitos aparecem em algum lugar. Quero compartilhar uma última escritura com você sobre impulsos. Eu amo isto. João capítulo 21. Eu estou lhes pedindo para não fazer as coisas impulsivamente, mas para pensar. Pare e pense. O pastor Mike, que esteve aqui me ajudando um pouco com algumas coisas antes do culto, eu notei que algumas coisas que eu pergunto a ele me responde imediatamente. Outras coisas ele para pensar por um minuto. Eu perguntei alguma coisa a ele ontem e ele disse: quer saber, eu não estou qualificado para te responder. Aí está um homem com profundidade. Tem pessoas que você pergunta algo e imediatamente elas começam. E você não tem nem ideia do que elas estão falando. Precisamos esperar um pouco quando alguém nos pergunta e ver se sabemos o suficiente para respondê-la.
Se não souber, apenas diga: eu não estou qualificado para respondê-lo. João capítulo 21, Jesus apareceu para os seus discípulos após a sua ressurreição. Começando no verso 1, diz: depois disso, Jesus se deixou ver e se revelou aos seus discípulos no mar da Galileia, e foi desta forma. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, também filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. E Simão Pedro disse a eles: imaginem a cena. Eu estou indo pescar. Ponto de exclamação. Um tanto enfático, eu imagino a cena. Eles estavam sentados lá. Ele se levantou e disse: eu vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Outro ponto de exclamação. Agora sabe, Jesus havia morrido e ressuscitado. E eu acho que eles não sabiam o que fazer consigo. E então, emocionalmente, Pedro pensou: bem, eu vou voltar para pescar. É isso que eu fazia, é o que eu vou fazer agora. Então eles saíram e entraram no barco, e durante toda aquela noite eles não pescaram nada. Eu adoro isso. Não conseguiram nada. De sua decisão emocional, não pegaram nada. Estão comigo? Eles não pegaram nada. Os discípulos tentaram a noite toda e, exaustos, não pegaram nada. Porque eles não estavam pescando em águas profundas. Agora esses homens estavam na superfície, tomando decisões emocionais, não pegaram nada. Agora veja isso. Verso 4, a manhã estava chegando, quando Jesus veio à praia e ficou ali. No entanto, os discípulos não sabiam que era Jesus. Prestem atenção no verso 5, ele diz muito. Então Jesus disse a eles: meninos, crianças. Ele não disse homens. Ele não disse discípulos. Ele os chamou de acordo com o comportamento deles. Meninos, crianças, vocês têm o que comer? Tem algum peixe? Vocês pegaram alguma coisa para comer junto com o pão de vocês? O que ele estava dizendo? Isso está fazendo bem? Está funcionando? Não, eles disseram. Ele disse: joguem as redes do lado direito do barco e vocês vão pescar alguns. Talvez alguns de vocês estejam frustrados na vida porque tomaram suas próprias decisões e estão com as suas redes lançadas do lado errado do barco. Talvez você tenha decidido o que quer fazer com a sua vida e está tentando fazê-lo. Talvez você tenha decidido que queria trabalhar nesse lugar e se cansou. Você odeia o seu trabalho. Não é que você gosta de fazer, mas você ganha um bom dinheiro ali. E afinal de contas, dinheiro é tudo. Alguns de vocês que odeiam o que estão fazendo, por que não dão um passo de fé e começam a fazer o que realmente gostariam? Mesmo que isso talvez não te dê tanto dinheiro assim. Talvez seja melhor você mudar o seu estilo de vida um pouco e ser realmente feliz em fazer o que gosta. Não se emocione e se case com a pessoa errada só porque você tem medo de nunca ter ninguém. Seria melhor você passar o resto da vida sozinho do que ficar preso a alguém que você não suporta. Amém? Pare de comprar o que não pode pagar e assim você não vai ter que se esconder toda vez que o telefone tocar pensando que é o cobrador. Na loja onde você comprou? Crianças? Meninos? Meninas? Beber com o sapo está te trazendo satisfação? Você está gostando desses sapos na sua cama, no banheiro, em sua cesta de pão, em sua garagem? Não? Ok, então, não vamos passar mais uma noite com sapos. Nós não queremos que eles vão embora amanhã. Queremos que eles vão embora agora. Em nome de Jesus, amém? Vamos dar um grande louvor ao nosso Deus. Grande, grande. Um grande louvor. A verdadeira liberdade não é conseguir tudo que você quer, mas é ser capaz de ser alegre
emocionalmente estável, mesmo quando você não consegue o que quer.